E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que quer ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão dentro das empresas. E como sempre, estamos aqui hoje com a presença ilustre do nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé? E aí, bom ou não? Bom estar aqui de novo aqui com vocês aqui. É isso aí. O Zé tá com a cara de sono ali, cara. Ah São lá, 10 horas da manhã do sábado, o homem tá com a cara de sono ó, aí, né? isso aqui é Mas é isso aí. O importante é o conteúdo, né, Zé? importante o conteúdo, isso aí. Show de bola. Cara, como prometido para vocês, estamos no meio agora de uma temporada na qual nós vamos trazer gestores de manutenção de áreas diferentes, né, para poder trazer aqui alguns insights para vocês, alguns insumos, algumas trajetórias para vocês entenderem que existe um universo maior do que só a indústria de siderurgia e mineração para a área de manutenção. E assim você tomar uma decisão melhor aí para trilhar sua carreira. E para nos ajudar nesse conteúdo hoje, trouxemos aqui o Everton Santos. Ele é gerente de manutenção de uma rede hospitalar bem conhecida aqui em Minas Gerais. E ele vai trazer um pouco da trajetória para a gente. Tudo bem, Everton? Como é que você está? Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite e espero agregar bastante coisa. Não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. A gente sabe um pouco aqui da história do Everton. Começou como técnico também, lá da base. E a gente sabe que a trajetória dele vai ser bem enriquecedora para a gente. Mas antes de entrar propriamente dito no conteúdo, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Temos uma surpresa para vocês que nos acompanham aqui. Nós estamos em fase final de fechamento de contrato com uma grande empresa que trabalha na área de manutenção, que vai nos ajudar a levar esse conteúdo de alto valor para vocês aí de forma gratuita, né? Tudo isso, estúdio, deslocamento, etc., tem um custo, então a gente está buscando parceiros para nos ajudar com isso. E essa empresa, que vocês vão ficar sabendo na próxima semana, no próximo episódio, está fechando aí para nos ajudar com esse conteúdo. A empresa que vocês vão ficar bem surpresos quando a gente divulgar. Tem uma proposta bem legal, são pessoas assim que corroboram muito com o nosso propósito, né? E não tenho dúvidas que essa parceria vai ser aí de longo prazo e vai ajudar a cada vez mais levar esse conteúdo para vocês, tá bom? Mas vamos entrar agora realmente no assunto, né, Everton? Sim. Vamos lá, cara. Como o Zé, nós hoje somos gestores de manutenção. Você é gerente, talvez você está até um nível acima da gente, tá? Eu sou coordenador de manutenção, o Zé é supervisor de manutenção, então você está um nível acima da gente. Então, eu tenho certeza que o que você vai agregar aqui para a gente vai ser de alto valor e a gente também tem bastante insumo para dar para vocês, não tenho dúvida disso. Mas eu queria saber lá no comecinho da sua trajetória, né? Lá os primeiros passos do Everton. Como que você entrou na área de manutenção, cara? Você teve alguém que você se espelhou? Teve alguém que te guiou? Como que foi essa trajetória sua? Na verdade, eu entrei meio que na manutenção, meio que forçado pela minha mãe. Minha mãe, que sempre foi a gestora do lar ali, sempre criou a mim e meu irmão. E quando mais novo, só queria saber de jogar bola, disputava alguns torneios pela cidade. E um dia ela chegou em casa e falou: Cara, você vai fazer prova pro Senai. Eu ouvi falar que é legal. Eu detestei a ideia, não estudei, não fiz nada, não passei na prova. E na semana seguinte me ligaram para mim falando que eu era o primeiro suplente lá nas vagas. Eu neguei a vaga, Caramba. só que ligaram para minha mãe. Minha mãe esse dia falou bastante na minha cabeça e me fez entrar no Senai, aprendizagem industrial de elétrica. Entrei para o Senai bem chateado, porque eu perdia tempo, eu vi os colegas todos ali indo jogar bola, se divertir, sair. Você tinha quantos anos nessa época? Na época eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 Acho anos. que era a idade mínima, né, para poder começar Isso. nessa aprendizada, 15 para 16 anos. 15 para Exato. 16. Era 15 anos. Eu comecei com 16 anos Comecei com 15 anos também. no técnico. Cara, tá provavelmente ali no primeiro ano do ensino médio, segundo Isso. ano do ensino médio. É época que você quer sair, se divertir, É porque você quer não tem bastante preocupação nenhuma. menina. Você não paga conta e tudo mais. E minha mãe sempre foi muito preocupada com essa questão de educação e do meu irmão. Minha mãe era diarista, falo isso com muito orgulho, a pessoa que eu levo ali todo o aprendizado que eu tive, todo sempre, até hoje ela ainda é manicure, se nega a parar de trabalhar. É muito orgulhosa com relação a isso, e eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho e da personalidade que ela passou para mim e meu irmão. Que legal. E aí nós entramos, eu entrei para aprendizagem e quando entra é um mundo novo, né? O Senai, ele é um mundo à parte das escolas hoje. Então eu entrei,
você começa a vivenciar aquelas práticas, a ver as coisas, como funciona, você começa a ver como é tão interessante. Apaixonei pela elétrica e comecei um ano e meio de aprendizagem. Logo após a saída da aprendizagem, primeiro emprego já é difícil para todos, né? Mas não foi fácil. Contei com o apoio também da família, todo mundo ali ligando para os contatos que tem, todo mundo conhece alguém que trabalha em algum lugar. E com o apoio da minha família, consegui meu primeiro emprego numa empresa de construção civil. Comecei como auxiliar de eletricista na época, né? Tinha medo de tudo também, era uma coisa toda totalmente nova. Foi que me ajudou bastante. Logo consegui o primeiro emprego e o Senai já me ajudou muito, porque se você vê já nessa época que seus colegas demoram mais a conseguir emprego do que você. Você já vê que já começa a dar frutos. Uhum. Então, auxiliar de eletricista, fazia de tudo. Depois, logo após isso, um ano e pouco de auxiliar. E como eu já tinha meu próprio dinheiro, já pensei em fazer um técnico. Aí veio algumas coisas na vida também, engravidei minha esposa cedo demais também, Caramba, com 18 anos você teve o com primeiro 18 filho. para 19. Então a cabeça vira, ajudava muito em casa também, ajudava muito em casa, então fica difícil. Como é que você tem um filho e as coisas é muito difícil no início, né, cara? Você tem que ajudar em casa a pagar a conta ainda com o filho ali que vai nascer, então o mundo caiu. Só que aí que as coisas, geralmente a vida te dá alguns tombos, né, cara? E se você ficar sentado lamentando, a coisa não flui. Então no início era muito difícil, cara, porque tinha que comprar fralda pra menina. Eu ainda não morava com a minha esposa hoje. É pessoa fenomenal também que acho que minha mãe e minha esposa, eu sou um cara muito afortunado por ter uma família que eu tenho. Meu pai não colaborou tanto na ajuda da criação minha e do meu irmão, mas minha mãe supriu essa necessidade com maestria. Tive avós, tive tias, tive primos, sempre todo mundo apoiando. É, Cara, eu fico impressionado como que as histórias, por mais que sejam indivíduos totalmente sem conexão nenhuma, mas são histórias muito similares, né, na área de manutenção. Provavelmente você que esteja assistindo a gente agora passou pelo mesmo processo em momentos diferentes da sua vida. Você teve alguém que te empurrou para poder dar o primeiro passo. No meu caso foi meu pai, ele trabalhava dentro de uma indústria na área de uhum, produção. E ele falou assim, cara, vamos, eu queria trabalhar na indústria com ele. Eu falei assim, vamos fazer curso de técnico de manutenção, porque eles ganham mais do que a gente que de operação. Então, ele que me ajudou a entrar lá. legal. E outro momento que se assemelha bastante foi tempos depois, eu já estava bem estabilizado como técnico de manutenção, e eu fiquei sabendo que eu ia ter minha primeira filha. Eu tinha 25 anos na época, 24 para 25 anos. Eu estava formando na faculdade, você estava formando no curso técnico, eu estava formando na faculdade, eu teria uma filha, também não morava com a minha esposa na época ainda, então teria aquele custo de um filho, o custo de uma família, a cabeça vira milhão. E cara, foi um dos maiores booms assim da minha carreira, começou a partir daí. Eu tenho certeza que para você também não foi diferente, né? A partir do momento que você viu que teria um filho, a água começou a bater na bunda e você falou assim, poxa, agora tem que movimentar. E me conta aí, você já foi atrás do curso técnico já no Senai, mesmo no meio desse turbilhão inteiro? Não, eu pensei muito até parar de estudar, porque você precisa de dinheiro para manter família, ajudar na casa da minha mãe e ainda ajudar com a criação de uma criança não é nada fácil. Então, minha mãe sempre me apoiando, minha esposa também, na época a gente era namorados, ela sempre falando que tinha que tentar estudar alguma coisa. Então, eu fui pra. Primeiro, eu comprei uma casa, porque eu queria morar com meu filho, não dava mais para ficar longe. Quando a gente vira pai, parece que vira uma chave na mente da gente, né? Então, com 19 anos, trabalhando como auxiliar de eletricista, comecei a pesquisar casa, cara. Na época, o ramo imobiliário não era tão inflacionado quanto é hoje. Então, comprei a minha primeira casa ali com a minha esposa. Cara, a gente a única pensamento era ficar perto do filho. Uhum. Então, nós entramos ali, começamos a pesquisar, achamos um germinado bem barato, uma casa muito, muito agradável também. E, e decidimos, ó, nós vamos sair de casa. A gente ajudava a vender nossas casas anteriores dos nossos pais também, porque tanto ela quanto eu também sempre, nossas famílias são humildes e a gente sempre teve que ajudar também. Tanto que eles sempre nos deram condição, não faltou nada para nenhum de nós, mas com muita luta ali da família. Sim. Então compramos nossa primeira casa
foi um momento, acho que foi um dos momentos mais difíceis de extrema alegria também, né, cara? Que a primeira aquisição, compramos uma casa germinada que tem muita gente que te derruba, né? Você vai falar, pô, comprei uma casa germinada, eram 4 casas no mesmo lote ali. E todo mundo, várias pessoas falando, pô, cara, como é que você compra uma casa num lugar que tem 4 casas? Gente pra te jogar pra baixo nunca falta, tem um cara. tanto aí. É gente pra te falar pra não estudar, gente pra te chamar pra beber, gente pra te chamar pra gandaia, gente pra falar que é uma casa, menosprezar suas conquistas, pequena, por mais menores que seja, cara, você tem que ter a cabeça centrada ali e valorizar cada conquista. Nós compramos nossa casa e não sobrava R$ 50 por mês pra gente, cara. Era ali regrado, era manter as contas da casa, graças a Deus nós sempre conseguimos pagar tudo, mas você via muita gente viajando, você via gente fazendo um monte de coisa, e você ali novo, com filho, tudo mais, pagando conta, tinha vários meses que você entra naquele cheque especial que parece a caverna do dragão, né? Sim. Que você nunca sai, cara. Então, no início sobrava ali R$ 50 por mês para fazer qualquer coisa, depois já não sobrava mais. Então a gente ficou por anos ali. Chegava o pagamento, cara, o pagamento já ia embora no cheque especial. Você já pensa em desistir de novo, a vida te jogando pra baixo de novo. E minha família sempre ali apoiando. Você pensa até em desistir de muita coisa, passa muita coisa na sua cabeça, cara. Mas se você tem gente pra te apoiar, então depois, logo em seguida, minha esposa também. A gente tá falando, não é um cara com adulto, um Everton adulto, um Everton Não, centrado, com várias experiências. Tô falando do Everton com 19, 20 anos de 19 anos. idade, um moleque ainda, recém pouco tempo atrás, eu queria jogar bola, já com esse peso todo nas costas, né, cara? É. É um peso assim que só quem viveu, olhando pra trás, fala assim, puta merda, é um negócio que realmente é pesado, né? E até pegando o que você falou, cara, eu comecei a vir à mente aqui que realmente se a gente não tem uma base boa na família, esposa, para nos ajudar, fica difícil. Igual eu lembro quando eu comecei a estudar também, no curso técnico, o horário eu lembro que era de 1 às 5. Meu pai, tipo assim, me incentivou, né, fazer o curso e tudo, mas minha mãe que ficava lá, costurando, vendendo a roupa dela lá, fazendo o trabalhinho dela para manter, em questão de passagem, lanche, para me manter aquele tempo todo. Porque no horário também eu não conseguia trabalhar, então é bem difícil. E também em outro ponto, minha esposa. Porque é igual você falou, cara, chega mês, cheque especial, parece que já faz parte do salário. O dinheiro cai, parece que o banco já leva. É bem complicado os apertos que a gente passa. É isso daí. Mas como que surgiu o curso técnico nesse turbulhão todo? Não dava sobrando R$ 50 para vocês. Como que você encaixou uma nova formação de um curso técnico Senai, que a gente sabe que na época era um curso significativo, né? A gente tá falando de um salário mínimo na época, não chegava a R$ 500, não lembro. Nesse 300, Não, na mais época era R$ 300 o salário mínimo. então, um curso técnico Senai era um valor Absurdo na época. absurdo, né? Como que você conseguiu encaixar isso dentro desse mundo aí? O curso técnico veio até voltando um pouco quando era aprendizagem, porque a aprendizagem foi difícil demais de concluir ele também. Mesmo você tendo, eu tinha ali a parceria de uma empresa também, Tinha bolsa. mas tinha bolsa, mas também precisava de apoio da minha mãe. Então eu tinha até vergonha de pedir dinheiro à minha mãe. Eu já passei vários dias sem almoçar porque eu tinha vergonha de pedir dinheiro à minha mãe. Minha mãe trabalhando de diarista e fazia questão de dar dinheiro ali. Eu falava que era que eu almoçava, guardava o dinheiro para ela ver que eu tinha dinheiro na carteira no outro dia. Então, quando eu consegui esse emprego impulsionado pela aprendizagem, eu comecei a perceber que se a gente estuda, a gente é diferenciado. Então, eu comecei a ver isso. Já tinha um menino, eu precisava ganhar mais. E aí, você tem que dar, é o start que você tem que dar na sua vida. Ou você faz algum sacrifício por um certo momento ou não. Então, sentei, conversei com a minha esposa, conversei com a minha mãe também. A gente definiu que faria o curso técnico para poder conseguir galgar um step a mais na minha carreira profissional. Fiz o curso técnico também, que não foi nada fácil, que é diferente da aprendizagem que você tem um apoio da indústria, agora eu já trabalhava, já tinha um emprego fixo e se manter no curso técnico, que na época foram 2 anos, eu acredito que seja isso hoje também. 1 ano e meio, 2 um ano anos. e meio. 1 ano e meio? Isso. Na minha época foram 2 anos de curso técnico. Então era contando com o transporte da prefeitura, contando com carona de amigo, contando com o apoio de esposa novamente, da minha mãe, família, e vendo meu filho crescer e eu tenho que dar condição para ele. Então fiz o curso técnico. Aí na época que fiz o curso técnico, as coisas começaram a aparecer mais oportunidades. Começaram a aparecer mais oportunidades de emprego e o salário vai melhorando, as coisas vão começando a melhorar, mas sempre que você melhora um pouquinho também,
já vem um pouco com uma demanda maior. Então, parece que o salário aumenta R$ 5, você já precisa gastar 6. É. Então, E foi bem assim. essa melhora veio na empresa que você estava como auxiliar, ou você saiu dela e conseguiu uma oportunidade melhor numa outra empresa? Por começar a estudar e eles verem que já estava me esforçando um pouco mais, já me deram a oportunidade para virar eletricista. De auxiliar, eu já pulei para eletricista. Uhum. Então já foi um step, uma mudança de salário que fez a diferença na minha vida. Eu passei por um momento diferente do seu, né? Eu não fiz aprendizagem. O Zé Henrique fez também antes de fazer o curso técnico. Eu já fui direto para o curso técnico. Então, eu passei por um momento, assim que eu formei no curso técnico, que eu não tinha experiência nenhuma, né? Como você fez aprendizagem, quando você formou no curso técnico, você já tinha uma bagagem ali de auxiliar, já tinha uma bagagem um pouco ali de eletricista, que isso te ajudou, isso te abre portas, né? Eu não. Eu formei em curso técnico e quando eu ia procurar emprego, as empresas falavam, preciso de um cara de pelo menos um ano de experiência, um ano de experiência. Isso foi tão forte, que eu já falei isso aqui em outros episódios, que teve duas situações que marcaram bastante. Primeiro, eu cheguei a questionar o meu curso. Então, eu falei, poxa, eu fiz elétrica, deveria ter feito mecânica. Porque a elétrica era um cara, a mecânica tinha 5, 6 caras no mesmo lugar, porque é um trabalho um pouco mais braçal. Então, eu cheguei a questionar o meu curso, pensei em fazer um outro curso técnico. Não cheguei a fazer isso, mas eu cheguei a pensar, cara, falando em meus 18 anos fritando lá no banheiro, poxa, tomei decisão errada na minha carreira, entendeu? Olha pra você ver como que isso é pesado. E outra questão é que hoje eu moro aqui por conta disso. Eu sou da cidade interior chamada João Monlevade. E como eu não estava conseguindo emprego lá, por conta dessa falta de experiência, eu tive que vir para a capital, onde tem uma gama muito maior de empresas. Então o nível, a régua é um pouco mais baixa para contratação, para eu poder conseguir o meu primeiro emprego. E tô aqui desde então, né? Tive períodos que eu morei em São Paulo, por conta de trabalho também, mas a grande parte eu morei por aqui, por conta dessa questão de não ter tido essa oportunidade, não ter feito aprendizagem antes e ter começado como auxiliar depois, né? O Zé Henrique falou bem, você formou como técnico e a própria empresa te promoveu ali como eletricista. Você ficou nessa empresa por muitos anos? E como que você saiu dela? Você teve oportunidade em outro local? Aquela obra que você estava fazendo acabou e você teve que buscar novas oportunidades? Como que foi esse caminho? Depois que eu virei eletricista, também você precisa de dinheiro para poder conseguir conquistas na vida. Eu comecei a fazer também muito serviço por fora. Uhum. Fui na gráfica, mandei fazer um cartãozinho ali, na cara, na coragem mesmo, saí distribuindo cartão para um monte de casa, né, alguns bairros, colocava na caixinha do correio. E isso também ajudava. Eu fazia serviços por fora no final de semana e tinha o curso e tinha o meu emprego durante de segunda a sexta. Com relação ao técnico, após você já é visto diferente quando você vira técnico. Mesmo você não tendo feito, mesmo no seu caso, que não fez aprendizagem, mas quando você é técnico, eu não tinha essa noção na época, mas depois que você passa a contratar pessoas, você já olha diferente para um currículo de alguém que é técnico. Então, eu tive outra virada de chave na época. Eu percebia que como eletricista sempre tem outras pessoas, você nunca é uma pessoa só nas empresas, geralmente. E eu percebi que algumas pessoas escolhiam um trabalho dentro da empresa. Alguns Uhum. eletricistas selecionavam os trabalhos mais fáceis e os mais difíceis ficavam. Se eu ficar fazendo serviço fácil e não fazer as coisas como devem ser feitas, eu não vou progredir e eu não vou chegar, porque eu via o meu supervisor na época e o cara, só de falar com ele, ele já entendia o problema, cara. Ele não precisava ir no local. E quando eu conversava com os outros eletricistas que ficavam ali jogando, aqui é o dito, né, que ó céus, ó terra, é só Isso. coisa difícil. Cara, os caras já eram velhos de casa, estavam no mesmo cargo de eletricista. Geralmente, você via muito cara que queria só ter aquela periculosidade ali, queria ter o tempo de aposentadoria reduzido. Só que os caras ficavam ali, você via gente velha que era eletricista, e eu não queria isso pra mim. Então eu comecei a pegar os serviços piores que tinham nas atividades. Eu passei a fazer isso em todo emprego meu. É, Comecei a resolver as coisas que estavam mais problemáticas, comecei a buscar estudar por conta própria, porque só o Senai não te dá a base para fazer trabalhar em qualquer dificuldade de É, problema, né? não dá, não dá. Você tem que começar a buscar coisas, você tem que buscar literatura, você tem que começar a buscar. Na época a internet não era fácil na mão,
como você tinha, eu já fui em alguns acervos da empresa buscar manuais técnicos, coisa que os eletricistas mais antigos nem sabiam que existia na fábrica. E você estudava e já praticava. Estudava e já E praticava. sim, Isso olha como é que é a diferença. Tem até um caso engraçado sobre isso. Que quando eu era mais jovem, eu tinha um hábito muito forte lá na empresa que eu trabalhava, de certo dia a gente sair para jogar sinuca. E eu sempre fui ruim em esporte, cara. Esporte para mim é um negócio que bola, eu sempre sou mediano para baixo. Até Nunca, hoje, né? até hoje. Nunca sou bom em nada. Mal o jiu-jitsu ali que eu vi, cara, no jiu-jitsu eu sou bom, mas eu parei de lutar tem uns 6 anos já, desde que minha filha nasceu. E aí nós jogava sinuca, eu era ali mediano pra baixo, um dia pra lá, às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia. Falei, cara, eu vou estudar sinuca, vou estudar sinuca. Comecei a ver vídeo no YouTube, como é que o cara se posicionava, como que o ângulo do braço fazia, e eu ficava vidrado vendo como que eu batia na bola, vidrado vendo sinuca. Eu estudava muito a teoria. Quando eu cheguei na prática, eu já falei com os caras, hoje ninguém ganha de mim. Hoje ninguém ganha. Cara, tudo que eu estudei, eu não conseguia executar nada. É mesmo? Eu pegava no ângulo, o cara falava, eu batia, mas não saía do jeito que o cara fez no vídeo, cara. Se eu continuar, aí eu parei de estudar. Se eu continuasse estudando e fosse lá e praticasse, uma hora sairia exatamente do jeito que ele estava ensinando. Só que eu só fiquei no campo da teoria. Isso acontece com muita gente, né? Aí o cara fica ali o tempo todo ingerindo conteúdo, mas ele não pratica nada. O cara vê 20 episódios nossos aqui do podcast, mas o cara só vê, não pratica isso no dia a dia dele. Sabe o que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Porque a teoria, se não acompanhada da prática, ela não vira resultado lá na ponta, né? E é isso que você enxergou de forma inconsciente lá atrás e começou a fazer. Eu estudava aqui e já executava na ponta. Estudava aqui e executava na ponta. Isso te fez ser enxergado de forma diferente pelas pessoas da sua fez, volta? nossa, isso eu comecei a pensar assim depois que eu liguei para uma assistência técnica de uma máquina que tinha lá, que ninguém sabia mexer. O cara virou e falou para mim, cara, você já leu o manual da máquina? Você já leu as possíveis falhas lá dentro? Você já tentou desmontar a máquina? Não tá em garantia, mete a mão. Cara, eu falei, pá, por que o cara tá me falando isso? Por que que eu não faço, velho? Então comecei a ler, eu levava o manual para casa, lia ele, ou então no horário de almoço, ou então eu parava, eu cansei de parar o meu serviço, sentar e ler. Depois, cara, você começa a fazer, você começa a pegar a expertise na coisa, você começa a se tornar um especialista. E para crescer, cara, você não tem que puxar saco, você não tem que fazer nada, você não tem que ficar correndo atrás para mostrar as coisas. Para crescer, eu acho que a pessoa tem que se preocupar em produzir aquilo que ela está definida a fazer. Você tem que fazer o seu serviço da melhor forma possível. Você está sendo pago para ser eletricista, por que que você não seja o melhor eletricista da sua região? E é fácil, é só não é fácil assim, no bem dizer, mas é estudar. É É simples. simples, é É só seguir o estudar. método. Dá medo de meter a mão em algumas coisas, mas, cara, tem que sair da zona de conforto. Ninguém cresce em zona de conforto. Você tem que pegar, olhar, fazer as coisas. E- É isso que a gente fala muito. É simples, mas não é fácil, né? E, Eu falei muito isso já em outros podcasts. Eu vou repetir aqui de novo. Acho que se encaixa bem. Um exemplo que é simples e é fácil é emagrecer. Emagrecer é simples. O que você tem que fazer? Ingerir menos calorias do que seu corpo consome. É simples, mas não é fácil. Vai fazer isso. Para ingerir menos calorias, eu tenho que fazer dieta. Para queimar mais calorias, eu tenho que praticar esporte. E, cara, é difícil fazer. É contra-intuitivo, né? O seu corpo não quer ir para isso, né? É mais simples, mas não é fácil. É o que você falou, né? Você ser o melhor profissional dentro daquela sua área ali é simples, mas não é fácil. Vai requerer dedicação da sua parte, vai querer um compromisso da sua Sim. parte, vai requerer um sacrifício da sua parte, se está disposto a pagar por isso para poder colher os frutos, né, Zé? é isso aí, cara. E muitas das vezes, igual você colocou aí bem, que as pessoas procuram o caminho mais fácil, né? Eu vou procurar a atividade mais fácil, que eu vou cansar menos. Horário do almoço eu vou dormir, vou descansar, não vou ficar estressando em questão de ler. Mas o problema é que lá na frente, essas pessoas se frustram porque não têm oportunidade. E E elas não você, conseguem enxergar o que que tá errado. e você acaba tomando uma proporção, você acaba começando, aí você começa a criar nome. Você começa a criar ali o seu nome começa a ser rastreado. Autoridade, né? O que acontece? Você passa, um gestor meu me falou isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Você muitas das vezes quando chega em um nível, você não mais muda de emprego por currículo. Você muda de emprego por quem te conhece e por algumas pessoas que mudam, porque sempre você está trabalhando, alguém sai da sua empresa e vai para outro lugar. Foi assim que eu comecei a mudar. Eu estava nessa empresa, na primeira empresa que eu trabalhei, saí de auxiliar para eletricista
E um eletricista que me ajudou muito a trabalhar nisso, ele foi para uma empresa maior, foi para uma multinacional. Uhum. 2, 3 meses que ele estava nessa multinacional, ele me convidou para trabalhar com ele. Legal. Ele virou, cara, se você trabalha assim aí, que tem menos condições, eu quero que você trabalhe assim aqui para mim. Ele virou supervisor no lugar e queria, ó, eu quero que você faça o que você faz aí hoje, você aprenda e faça aqui. Aí foi minha primeira mudança de emprego, um medo danado, um menino pequeno, medo de ser mandado embora lá, tava na minha zona de conforto. Uhum. Cheguei em casa, conversei com minha esposa, ó, eu tenho oportunidade de ganhar, na época foi o quê? Eu acho que chegou a ser uns 60% a mais. Tem oportunidade de ganhar 60% a mais, mas é um risco. Se a gente passar, se eu não conseguir me estabilizar lá, eu posso ser demitido. Eu tenho as contas de casa para pagar, a prestação de casa, tem menino, prestação de casa na época tomava um dinheiro absurdo. Então ela não, vamos arriscar, tô com você lá. E minha esposa sempre me apoiando também. Eu fui, cara. Fui, cheguei lá, fiz a mesma coisa. Num medo danado, mas eu fiz a mesma coisa. Era fazer meu serviço da melhor forma. Não tem isso de coitadinho, porque se você não tenta correr atrás de alguma coisa, não tem um outro funcionário que vai tentar te derrubar. Não tem um gestor que vai ficar na sua cola. Não tem isso. Se você quer chegar no trabalho para algo que não seja para trabalhar, claro que você também não tem que chegar ali e trabalhar 100% do tempo. Você também tem que ter uma interação com seus colegas. Isso é muito bom também. Você tem que estar ali, mas você tem que estar focado nas atividades e tentar ser o melhor. Tentei ser o melhor, depois consegui outro emprego também, por nome. Acabei indo trabalhar saí de uma. Era uma montada. Era antiga. Posso até falar o nome? Não sei. Pode sim. Era a antiga Delp. Sim. Saí da Delp e fui trabalhar numa mineradora, uma fábrica de cal. Que fui pelo nome, me convidaram, conhecidos me ligaram. Mesma coisa. Tinha um Mesma cara, coisa. gestor precisa de um braço, assim, pô, tem um cara muito bom, o Mesma Everton, coisa. vamos trazer ele pra cá. Me ligaram pedindo currículo. Cara, eu ouvi falar de você, me manda seu currículo. Mandei. O salário já deu mais um pulo ali de 80%. Caramba. Na época, ficamos muito felizes. Foi a época que nós compramos nosso primeiro carro. E sempre Legal. com a dificuldade, porque se o salário vai aumentando, o seu nível de vida vai aumentando. Você já quer uma coisa um pouco melhor para o seu filho, você já quer comprar uma roupa melhor para você já quer você também quer mostrar à sua família também que está melhorando e você quer dar mais. Então você precisa de mais dinheiro. Fui para a mineradora, trabalhar na fábrica de cal. Cheguei lá, trabalhei lá por mais 4 anos, fazendo a mesma linha. Sempre procurei pegar os serviços, as piores atividades, aquelas OS ali, as ordens de serviço, que o pessoal sempre quer deixar. Eu já comecei a trabalhar de plantonista. No meu plantão eu já buscava essas OS. Eu já buscava as mais difíceis. E, cara, bati cabeça, falhei, não foi uma vez, foi 1000. Acertei 100. Uhum. Mas as que eu acertei, meu nome crescia. Caramba. Porque chegava ali no outro dia, pegando plantão noturno, tinha plantonista que chegava e dormia, cara. Eu tô lá pra trabalhar, não tô pra dormir. Uhum. Eu já cheguei cansado várias vezes, já cansei de pegar ali, fazer serviço durante o dia, cuidar de filho, família e tudo mais, e ir pro trabalho sem dormir. Mas eu chegava lá, quero trabalhar, cara, eu quero crescer. Então pegava, resolvia algumas coisas. No outro dia a supervisão chegava, pô, resolveu um negócio da parada há tanto tempo, não sei. Cara, seu nome começa a crescer mais um pouco. Chegou num momento que eu virei, conversei com o meu gestor, cara, o que que eu preciso fazer agora para crescer? Caramba, bicho. Nessa fase, você já pensava em ser gestor? Não, nunca pensei em ser gestor. Eu queria ser na época um especialista, porque eu não tinha, sinceramente, eu agradeço muito a Deus e a tudo, porque eu nunca esperei que eu chegasse onde eu tô hoje, na idade que eu tenho hoje. Na verdade, eu pensei até que eu fosse ficar como os outros eletricistas velhos, que chegariam ali na época de aposentadoria reduzida, me aposentar e ter a vida que eles tinham. Porque antigamente eu via muito eletricista, eram os caras da CEMIG, né? Uhum. Você via ali os caras da CEMIG ganhavam um absurdo de dinheiro. Então, vou ser eletricista e vou me aposentar. Cheguei para esse gestor meu e falei, cara, o que que eu preciso? Ele virou para mim e falou, cara, se você não fazer faculdade, você não cresce. Você tem que virar um especialista. E sempre as empresas que eu trabalhei, teve muita sorte eles pagavam muitos cursos pra gente de instrumentista. Eu já era um instrumentista, eu já não era mais um eletricista nessa época. Já mexia já com a parte de instrumentação, que é uma parte refinada da elétrica. Sim. E você vai pedindo espaço, as pessoas vão te dando. Naturalmente, né? Sem verbalizar. Sim, não, As você não tem que chegar. As suas atitudes já vão, pô, que cara ali, se eu não subir ele vai acabar indo pra Sim, outro sim, lugar. cara. A Então, empresa gosta de pessoas que demonstram o querer, né? O querer conhecer algo a mais. eu não fiz nada que ninguém possa fazer. É tudo possível. Eu nunca, sinceramente, não gosto de estudar. Não gosto, porque eu poderia estar tomando minha cerveja, eu poderia estar com meu filho, poderia estar fazendo um monte de coisa. Cara, mas se você não fizer aquilo que é preciso, você não vai melhorar, cara.
Então o cara virou pra mim, você tem que fazer faculdade. Eu, pô, vou voltar pra casa, não tem dinheiro pra pagar a faculdade, O que seu merda. gestor falou isso com você? Desculpa a palavra, falou comigo, se você não estudar, se não fazer uma faculdade, não dá mais pra você subir, cara. Então eu, beleza, voltei pra dentro de casa, conversando com minha esposa já chateada, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir pagar uma faculdade. Já voltei pra casa, pô, agora fudeu, agora... Desculpa. Não, fica à Tranquilo, vontade fica à aqui, já é uma vontade. palavrão mesmo. Falei com ela, A pô, cara do Henrique já é um palavrão já, cara. voltei e conversei com ela, olha aqui, se eu não fizer faculdade, eu não consigo melhorar meu salário mais. E ela virou pra mim e falou, não, vamos pensar. Ela é mais centrada do que eu, ela é o cérebro da casa. Aham. E ela foi e virou, ela fez um negócio muito legal, cara. Ela virou pra mim e não, vamos pensar. Ela começou a pesquisar e não me falar nada. E teve um dia que ela me ligou, ó, consegui uma bolsa pra você na época era o Educa Mais Brasil, Deixa não eu sei se falar vocês dele. lembram. Já tentei dele também. Ela conseguiu, virou pra mim, ó, vou tentar isso aqui pra você, já tem essa faculdade, você vai se virar e vai fazer. Caramba. Aí eu, pô, aí na hora eu dei aquela tremida, né? Pô, como é que eu vou pagar a menina? Eu tenho que manter casa, eu tenho que fazer um monte de coisa, nós vamos entrar em dificuldade de novo. Falei com ela, não, não vamos fazer isso por um tempo, mas vai melhorar. E, e antes disso, até pulei um pedaço da nossa vida, antes disso, quando o nosso filho, quando a gente comprou nossa casa, a gente não podia estudar os dois juntos. Cara, eu obriguei minha esposa a fazer faculdade. Eu obriguei ela, era preocupada, a gente não tinha dinheiro sobrando também, ela conseguiu uma bolsa, fez faculdade de administração. Então nessa época que ela tava procurando algo pra você, ela já tava formada já. Já estava formada. Ela fez a faculdade dela, a gente já tinha casado, com muita dificuldade também. Porque para sair, a menina nossa era pequena, eu tinha que ficar em casa com ele. Foi difícil, foi barra essa parte também. Quando ela chegou e falou que era a minha vez, que aí ela falou, não, já que eu estudei, agora é sua vez. E o seu gestor já pediu que você estude. Eu falei, cara, eu não vou estudar. Falei com ela, não vou fazer faculdade. Você falou isso? Falei com ela, não vou fazer faculdade porque a gente vai entrar em momento de dificuldade de novo. Nós já passamos muitos momentos ruins, nunca faltou nada, sempre conseguimos pagar nossas contas usando cheque especial. Graças a Deus, nunca deixamos de pagar nada e nunca faltou nada na nossa casa. Isso eu agradeço muito a Deus. Ela virou pra mim, não, mas nós vamos voltar a ter dificuldade, mas a coisa vai melhorar. Aí ela foi e achou o Educa Mais Brasil, me ligou com tudo certo já, ela já ligou na faculdade, fez inscrição, já Eu tinha fez feito tudo. tudo. Aí acabou que eu entrei, mais forçado por ela. Fiz o curso da faculdade com muita dificuldade. Aí chegou no momento de ética dentro do trabalho. Nessa fábrica que eu trabalhava, eu achava que já estava no meu ápice ali como instrumentista, já tinha um salário melhor. E fazendo faculdade também não sobrava dinheiro, mas a gente tinha um patamar de vida um pouco melhor já. Então, chegou num momento que eu nunca pensei em ser gestor, como eu tinha falado. Eu vi algumas coisas do meu gestor que não eram éticas para mim. É mentira, algumas coisas, forçando, jogando algumas coisas, não assumia algumas coisas. Então isso já estava me incomodando. Tinha algumas coisas que a gente já começou a bater de frente por questões morais e éticas. Chegou num momento que ele me demitiu. Foi minha primeira demissão. Isso doeu pra caramba, porque eu sempre fui um cara que tive muita oportunidade por nome. Pô, cara, como é que eu vou ser demitido? Meu nome vai pra lama. E essa época eu fiquei muito mal. Minha esposa me apoiando de novo. Acho que foi um dos maiores tombos que eu tomei. Você está acostumado ali já a ter conquistas. Mas isso não me desanimou com o apoio dela também, de toda a família, cara. Ô Everton, eu vou te interromper, cara, para falar algo bem importante aqui sobre essa questão, essa fotografia da sua vida, né? Eu digo fotografia porque a nossa vida é um vídeo, né, cara? Então tem início, meio e fim. E dentro desse vídeo tem várias fotografias. Tem fotografias boas, tem fotografias ruins, que nesse caso você está falando agora é uma fotografia bem ruim. Se você se prender muito a fotografia, você deixa de ver o resto do vídeo e você nunca chega naquele final feliz ali. Você já foi demitido já, Zé, de alguma vez? Já fui demitido várias vezes, cara. É? Mas o interessante é que nessas demissões que a gente acaba aprendendo. Isso. Porque aí eu traçava ali, pô, o que que eu fiz de errado nessa empresa, eu vou tentar melhorar na próxima. Igual Eu também já fui demitido. Eu fui demitido quando eu tava no meu auge de produtividade, assim. Hoje eu já ultrapassei, mas naquele momento eu tava no meu auge de produtividade, onde que eu tava, tinha sido promovido há alguns meses atrás, um ano atrás. Eu tava entregando resultado, tava acontecendo muitas coisas. E aconteceu um acidente lá. Eu fui desligado da empresa, eu era responsável, né? Como eu era o gestor da área. E fui desligado. E foi, cara, você naquele momento. se envolveu pelo acidente? Sim, outra oportunidade eu vou entrar mais em detalhe nisso. Certo. Mas nesse momento foi bem assim.
bem impactante para mim. Porque, puxa, cara, era um emprego que eu trabalhava, cara, era sem brincadeira. Isso eu falo de forma aberta porque minha esposa tá ouvindo, sabe disso. Era meu emprego em primeiro lugar, minha família tava em outro lugar, mano. Eu deixava de estar com a minha família para estar trabalhando, entendeu? E era meu foco era total nele. Virava madrugada trabalhando às vezes, final de semana, era todo o tempo trabalhando. E, cara, eu cheguei no. Fui desligado por causa de um acidente que, na teoria, eu nem tinha envolvimento, foi do meu time, né? E como eu era um gestor, eu acabou rescoando em mim. E, cara, foi um baque muito forte. E essa demissão, isso eu tô falando agora, por isso que eu te interrompi. Essa demissão, ela me ajudou a estar onde que eu tô hoje, no emprego que eu tô hoje. Que eu tô numa situação bem melhor, então eu trabalho bastante, mas eu consigo fazer isso que eu tô fazendo para vocês. Isso no antigo emprego era impossível de fazer, porque eu não tinha esse tempo livre, né? Então hoje eu consigo ter esse tempo para poder fazer outras coisas também, estar mais presente com a minha família, ganho bem mais do que eu ganhava lá. E só pude vir para cá porque eu fui desligado daqui. Porque eu nunca parei para olhar outras oportunidades enquanto eu estava aqui. Porque eu estava 100% focado aqui, entendeu? É um perfil meu. Quando eu estou focado num lugar, eu deixo de olhar em torno. Seja bom, isso talvez seja bom, talvez seja ruim, dependendo do ponto de vista. Mas essa demissão me fez dar um próximo passo na carreira. E eu tenho certeza que essa fotografia ruim daquele momento seu te ajudou de alguma forma, a sua carreira lá na frente também, né? Me conta, você foi desligado, foi aquele baque, e aí, qual que foi o depois, cara? Foi um momento muito bom da minha vida, cara, porque no momento, quando você tá ali, cara, você acha que é o fundo do poço, você não consegue sair mais. Eu tava estabilizado, tinha um emprego legal, só que eu não tava nem eu tinha incompatibilidade com o meu gestor de ética e moral, cara. Eu não mentia, eu não fazia isso, nunca foi. Se eu errei, se nosso setor errou, eu queria que a gente assumisse e fizesse as coisas. Ele não. Ele queria sempre esconder e fazer o máximo para esconder. Então a gente chegou um dia, cara, eu lembro até hoje, cara, minha esposa até chorou esse dia, porque a gente estava num momento já estabilizado e a gente voltou de novo para estar num momento não nos faltou nada em momento nenhum, nenhuma conta deixou de ser paga, mas a gente voltou de novo a não estar estável. Incerteza, né? Isso, e minha esposa também tinha acabado de ficar desempregada. Nós ficamos nós dois desempregados na época, casa para pagar, tudo, um carro para pagar, menino pequeno. Então, cara, a gente meio que desesperou ali naquele momento. Mas eu tive uma conversa muito boa com esse gestor no dia, cara, que ele virou pra mim e falou: "Cara, você tá contra mim. Se você não, mesmo que eu esteja mentindo ou fazer qualquer coisa de errado, você tá comigo, cara." Eu falei: "Cara, não, se você for fazer a coisa errada, eu tô fora." Ele: "Então, beleza, vou te desligar." Isso foi num, mas parece que o dia até te ajuda a ser um dia pior, cara. Eu lembro até hoje, acho que eu nunca vou esquecer. Eu pegava serviço 11 horas, tinha chegado da faculdade cansado, tava da faculdade, eu ia direto pra fábrica. Então, cansado, chegando lá no serviço, uma chuva, cara. Uma chuva esse dia, eu sempre ando de moto. Até hoje eu ando de moto, porque aqui em BH é impossível não andar de moto. Então eu já cheguei numa chuva, o dia ruim, chegando da aula, o cara vai e tava me esperando. Lá 11 horas da noite, quase meia-noite, nossa conversa foi meia-noite. E na conversa, cara, ele começou a falar de algumas coisas que tinha que ser, não tinha que ser. Eu lembro até hoje que eu falei com ele: "Cara, esse momento eu não vou esquecer isso nunca mais. Eu vou te tomar como exemplo." Eu falei com ele: "Vou te tomar como exemplo de um péssimo gestor. E você tá me motivando agora. Vou me tornar um gestor." Eu falei com ele na frente dele. Ele até riu de mim esse dia, cara. Eu fiquei mais puto ainda. Eu falei com ele: "Cara, eu vou me tornar gestor e você vai ser minha referência negativa. Sempre que eu lembrar que eu tô ficando igual a você, eu vou me voltar e vou centrar, vou pensar tudo de novo. Nunca vou tomar essas decisões que você faz." Isso foi um gap assim de mudança. Cara, nós ficamos lá em casa, lá parado, desempregado, quase 5 meses, distribuindo currículo para todo lado. A sorte que a gente tinha um salário um pouco melhor, o acerto e tudo mais, foi segurando. Mas Deus sabe o que faz pra gente, cara. Fiquei de 5 meses empregado, minha esposa também. Ela conseguiu um emprego, se eu não me engano, foi em uma semana. Na outra semana eu consegui emprego por amigos também. Os caras, quando eu fiquei desempregado, eu mandei currículo para meus amigos todos, mandei para todo mundo que eu conhecia. As próprias pessoas começaram a procurar emprego para mim, cara. Uhum. Eu lembro até hoje que um amigo meu, ele chama Kesley também, na minha época, ele virou para mim: "Cara, eu tenho uma vaga de emprego para você lá no hospital." Eu: "Pô, cara, trabalhar em hospital, o hospital não deve nem ter manutenção, cara. O que que eu vou fazer no hospital?"
Não sei, todo mundo tem aquele receio de ir para o hospital. A gente detesta em hospital. Eu cheguei no hospital, eu era o tipo do cara que eu não gostava nem de sentar no hospital por medo de pegar alguma doença dentro do hospital. Eu, pô, Nem tô... sabia que existia, né? Não, Tudo voltado para fábrica, sabia, cara. manutenção hospital. Como assim, cara? O que eu vou fazer no hospital? Vou operar um paciente? O que eu vou fazer É, lá? cara, na época eu cheguei, cara, aí é um mundo novo, na verdade. Eu E você descobri, aceitou esse emprego? aceitei, eu precisava trabalhar, cara, o Tinha emprego, outra opção, né? o salário era menor do que o que eu tinha na indústria, mas eu tenho que pagar conta. Eu nunca tive isso de orgulho de trabalho, eu considero todo trabalho muito digno. Então eu fui para lá como eletrotécnico, trabalhar nesse hospital. E lá, cara, eu cheguei, tinha sempre aqueles eletrotécnicos estrelinha, né? O cara quer fazer só. Descobri que o hospital tem gerador. Em seu hospital tem uma tecnologia embarcada, muitas das vezes até mais cara e mais moderna do que tem nas indústrias. Caramba. Tem chiller, tem inversor de frequência para todo lado, tem comunicação. Eu trabalho num hospital hoje que eu consigo visualizar tudo do meu computador, consigo ver gasto, ver consumo, ver água, ver níveis. Eu tenho um vasto Automação. parque de automação dentro do hospital, coisa que eu nunca achei que tivesse. E quando eu cheguei, cara, eu comecei a fazer o quê? Tinha muita gente, os eletrotécnicos eram um pouco a mais do que os auxiliares de manutenção. Então os caras não se misturavam Eles escolhiam também as e atividades escolhiam ali. as atividades. Eu cheguei e comecei a. Eu não tenho disso, porque era plantões, né? Então eu comecei a pegar e fazer o meu melhor. Cara, eu virei e falei, cara, não é o emprego que eu queria, não é eu tô no lugar que eu queria, mas eu vou fazer o meu melhor. Comecei a estudar também o que tinha no hospital, que tinha muita coisa diferente, ler manual, essas coisas durante o horário de trabalho também. Comecei a executar algumas tarefas e voltava também naquelas OS que ninguém fazia. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. Os oficiais de manutenção, um hospital, ele é quase que como se fosse um hotel. É Uhum. quase como se fosse uma área de varejo que você vai lá, você tem iluminação para arrumar. É como se fosse um apartamento de que você teria que arrumar a parte predial. Então eu comecei, eu lembro até isso, tinha um senhor lá que trabalhava lá, ele esse dia, esse cara, eu ajudei sem intenção nenhuma, a gente pegou algumas OS, ele, pô, cara, mas você vai pegar o OS junto comigo? A gente tava no plantão junto ainda, eu lembro que isso era até num domingo. Falei, cara, é serviço, né? Você não tem que trabalhar, eu também tenho que trabalhar, vamos pegar, vamos fazer tudo junto pra gente poder acabar o serviço mais rápido. O cara ficou abismado. Nós dividimos, na época ainda era impressão, né? Imprimimos as OS, eu falei que, cara, não tem isso de escolher OS. Tomei o bolo de OS da mão dele e falei, cara, tá aqui, ó, dividi o bolo na mão sem olhar, essa é a sua parte, você vai trabalhar isso hoje, você vai fazer isso tudo, eu vou fazer a outra parte. Ele, cara, tem trem demais aí, tem até vaso pra desentupir, pra aí, tá aí, você vai ter coragem de fazer? Eu falei, velho, você não faz? O que que eu tenho de diferente de você? Fui e fiz, cara, no final do dia esse cara chegou pra mim, e ele já é mais velho, já, velho, nunca vi um eletrotécnico igual você. Eu falei, cara, mas o que que eu fiz? Pra mim, ser um eletrotécnico bom era resolver as coisas difíceis. Era resolver ali um gerador que não funciona, era resolver um inversor, era resolver um PLC ali de comunicação, uma controladora que não tá funcionando. Ele virou pra mim, cara, no dia eu fiquei até abismado. Cara, você fez o que ninguém faz. Uhum. Você fez o que ninguém faz. Depois desse dia, cara, ele começou comentando com os outros e eu sempre fazendo o serviço da melhor forma que eu achava que fazia. Meu nome já começou a se tornar forte dentro do hospital. E eu nem percebi isso. Então teve um dia que o coordenador, que era da manutenção, chegou pra mim, ele demitiu um encarregado de manutenção. Ele chegou pra mim, cara, o pessoal tá te incomodando a beça aí ligando pra você de madrugada, final de semana, e durante o dia eu vejo que eles não te deixam trabalhar. Toda hora vem um te perguntar um trem. Eu falei, cara, eu não tô fazendo mais que a minha obrigação. Os caras estão tendo dúvida, eu vou ajudar. Os caras estão precisando, eu vou ajudar. Aí virou, cara, eu esperava isso aí de você mesmo. Vou te dar uma opção, vou te nomear encarregado. Caramba, Aí eu virei pra bicho. ele, cara, eu não sei se eu consigo fazer isso não, nunca fui gestor. Ele virou pra mim, cara, eu não quero que você faça nada mais que você tá fazendo. Agora você só vai ter nome, porque os caras já estão recorrendo a você. Eu nem tinha percebido isso pra falar a verdade. Eu virei encarregado. Quando eu virei encarregado, aí eu já lembrei daquele meu primeiro gestor que foi um lixo. E comecei a fazer tudo ao contrário dele, cara. Eu reparava os caras chegando pra trabalhar, o cara tá mal, eu já tirava ele do serviço. Tinha dia que eu dava folga pros caras do nada. Tinha dia que os caras começavam a trabalhar por mim. Aí, porque eu também fazia. Nunca abandonei meu uniforme, tenho ele até hoje lá, às vezes eu até volto e coloco ele. Comecei a fazer serviço com os caras, comecei a afundar com os caras em tudo quanto é negócio, o hospital começou a melhorar. E quando melhorou, aí logo em seguida teve uma oportunidade de supervisão.
Caramba. Me explica um pouco de uma, para quem está ouvindo a gente aqui agora, uma estrutura de manutenção dentro de um hospital. Explica para quem é leigo, não de estrutura de manutenção, de uma estrutura, Do organograma. um organograma. Explica como que é geralmente dentro de um hospital, pelo menos dessa rede que você trabalha ou trabalha até hoje. Eu trabalhei nesse hospital, eu lá, eu nunca tinha trabalhado em hospital, não sabia se os outros eram assim, mas lá a gente tinha equipe de manutenção, que eram os oficiais de manutenção, era o pessoal que faz a maior parte das corretivas, que é desde trocar uma lâmpada, desentupir um vaso, eles mexem com a alvenaria, fazem um reboco, puxam uma instalação nova, faz toda essa parte de adequação. Tem também a equipe de engenharia clínica, onde eu trabalho, que é responsável pelos equipamentos médicos. E tem a parte de sistema de automação, que é responsável pelos níveis, sistemas de água. A gente chama de sistemas críticos, tudo relacionado a água, energia e gás, os gases medicinais. Tem uma gama de coisa atrás disso. A água, você tem uma casa de bomba, você tem o sistema de embarcada ali para poder fazer toda a automação, para ela encher as caixas sozinhas, fazer tudo separado. Os geradores, a gente faz os testes, tem que testar ele, se ele está ok, fazer tudo. Isso é com sistema crítico. E na época que eu estava nesse hospital, eu comecei a entrar em todas as partes. Eu não olhava mais Você só não o meu olhava só pedaço. predial ou crítico, não, você olhava tudo. Porque eu queria entender, sabe? Porque eu sempre Queria pensei, saber de pô, tudo. cara, se um dia eu sair daqui, eu quero saber mais coisa da engenharia clínica. Uhum. Eu quero saber mais coisas da automação. E meu forte, sempre, como eu era instrumentista, eu entrei como eletrotécnico, então eu fazia parte da equipe de sistemas críticos. Então eu era responsável para suprir água, gás e energia no prédio, mas eu voltava na manutenção, ajudava nas OS mais básicas, porque eu entendia que a gente precisava bater alguns indicadores e se eu não ajudasse, a gente não ia bater. Então eu voltava para reduzir quantitativo de OS, ajudava lá, mas também ia para a engenharia clínica para aprender sobre um CME, algumas máquinas autoclave, aprender sobre que a parte de engenharia clínica é uma parte totalmente fina dentro do ramo de manutenção. Sim. Queria aprender um pouco disso também. E foi aí que eu aprendi sobre as três partes da, da engenharia. Hoje, qual que é o cargo mais alto que existe dentro de um hospital na área de manutenção? Existe um diretor de manutenção, existe um gerente de manutenção? Qual que é o cargo mais alto que existe? Hoje é o meu chefe. Hoje ele é, dentro dessa instituição que eu trabalho hoje, ele é gerente de engenharia. Gerente de engenharia. Aí abaixo, gerente de engenharia, Tô eu, que mas, estou. qual que é o nome dos cargos? Eu sou gerente de manutenção predial. Aham. A- Existe outros gerentes também? Existem. Hoje existe o de gerente para sistemas críticos e o gerente de engenharia clínica na nossa instituição. Aí abaixo dos gerentes, cada um tem supervisores ou coordenadores? Hoje nós temos 9 unidades, então a gente tem um coordenador por unidade. Tá, Esse coordenador por unidade, ele é responsável pela automação, engenharia clínica e manutenção. entendi. Ele responde a 3 gerentes como eu. Uhum. Então, abaixo dele, ele tem um supervisor que fica a cargo da manutenção e Tem os encarregados agora. a gente não tem mais encarregado. Nós acabamos mudando isso com o tempo, né, depois que a gente está. A gente tem um líder técnico que é responsável pelos eletrotécnicos e pelo sistema de refrigeração. E temos a engenharia clínica que tem os seus colaboradores que atuam nesses equipamentos médicos. Perfeito. E hoje eles todos acabam que ali com isso lá atrás, hoje a gente já não tem mais limite. O pessoal pode, não tem que pedir permissão, não tem que fazer nada, eles são livres para se ajudarem entre os três braços. Perfeito. Então, olha o nível de oportunidade que existe dentro de um hospital. Tô falando de um hospital, né? Talvez na cidade que você mora aí, talvez seja cidade grande, tem uma gama gigantesca de rede de hospitais. Ele está falando de uma rede só. Dentro dessa tem 4 gerentes de manutenção, né? Tem um geral e tem um Os para três cada agora. área. E são 4 oportunidades de você virar gerente de manutenção, fora as coordenações, fora as supervisões. Sim. Então, olha o nível de oportunidade que existe dentro de um hospital. E talvez onde você esteja aí, seja uma fábrica, seja o tradicional, talvez não tenha nem gerente de manutenção, né? Eu trabalhei numa fábrica alimentícia que não tinha gerente de manutenção, era coordenação. O cargo máximo de manutenção era coordenação. Acima da coordenação já respondia pro cara de operação, que era gerente de operação, que cuidava de manutenção, cuidava de operação também. Sim. Então, pro cara chegar aqui, ele tinha que ter uma visão um pouco mais holística, não só de manutenção. Então, um pouco mais difícil, né? Sim. Então, olha para você ver as oportunidades que existem, né? É interessante que isso aí também pode ser alterado, né? Igual você disse que tinha lá o encarregado, agora é o líder técnico.
Exatamente. É que mostrando resultados, você acaba mostrando, você consegue gerenciar a sua equipe. Então aí você faz, depois que você está num cargo mais alto, você tem que começar a pensar um pouco mais nisso, né? Então você faz alguns cortes ali, você cria alguma outra coisa ali, de acordo com que o processo possa funcionar melhor. Perfeito. Isso está embasado já na parte de gestão. Então, você virou a chavinha de gestão quando virou encarregado e você Sim, chegou nesse cargo dentro da empresa que você estava, porque você entregava aquele 120% ali, né, sim, no seu dia a dia. Olha como é que é diferente, né? O Zé Henrique, ele também virou gestor dentro da empresa que ele era técnico. Então ele trabalhava de uma certa forma, ficou muito tempo trabalhando como técnico. Ele não faz o 120% todos os dias, mas chegou um momento que ele teve um insight e começou a virar a chavinha e começou a entregar. E automaticamente ele virou gestor. Eu fui diferente. Eu era um cara muito bom tecnicamente quando eu era técnico, muito bom mesmo. Só que eu tinha, a gente vai até entrar um pouco mais nesse detalhe depois, alguns aspectos comportamentais que acabaram me minando dentro da empresa que eu estava. Então eu era um cara muito reativo, eu era um cara que quando me questionava eu ia para cima e isso acabava permeando em outras áreas também, operação, etc e tal. Então eu nunca consegui virar gestor nem naquela empresa que eu tava. Porque, pô, como é que o Edson vai virar gestor? O Edson é técnico, já é reativo. Você imagina quando ele tiver uma responsabilidade muito grande nas costas dele, né? Então eu tive que sair dessa empresa, começar uma página em branco para reescrever ela do zero. Aí sim eu virei gestor outras empresas, né? Então existe, talvez você esteja numa empresa hoje e tenha oportunidade de crescer dentro dela. Você vai ter que alinhar expectativas com o seu gestor, fazer isso que o Everton fez lá atrás. O que eu preciso fazer para poder crescer? E o cara vai te dar ali alguns insights. Você precisa melhorar esse comportamento, você precisa ter essa habilidade que você não trabalha hoje, você precisa ter esse tipo de situação. E você começa a entregar aquilo que ele falou, e você vai começar a chegar de forma diferente, e isso ao longo do tempo vai acabar te ajudando. Ou então você está numa situação tão desgastante naquela empresa que você está, que você não vai conseguir virar o jogo. Talvez os gestores acompanham toda aquela sua trajetória e ele sabe do seu perfil, sabe do seu comportamento. Talvez você vai ter que encerrar aquele ciclo naquela empresa, iniciar tudo do zero em outra e tá tudo bem, faz parte do jogo, né? Não é algo errado, são simplesmente nuances que existem dentro da sua carreira. Só tem que saber que existem essas particularidades em cada uma delas. E só complementar que tudo que a gente fala aqui, até nos outros podcasts, mostra que o que você precisa realmente para crescer não é algo mirabolante, algo bem difícil. É o É tudo básico. igual você disse, é o próprio comportamental, é o perfil, é ser honesto, é fazer suas atividades ali sem querer burlar nenhum sistema, é mostrar que você é capaz, né, de executar as atividades, não ficar com receio de pegar uma atividade difícil. São coisas simples que a gente deixa passar despercebido, que pode ajudar com certeza aí eu a fazer digo, você eu digo crescer. sempre que você tem que sair de sua zona de conforto, né, cara? Se você tá numa Isso aí. parte ali que você já tá dominando e tá muito fácil a coisa, você tem que fazer. Na época que nessa parte de gestão, eu tenho também um gestor, que é hoje o meu chefe hoje. Eu tenho esse cara, como um exemplo hoje. Positivo. Ele é o positivo pra mim. Eu sempre volto ali, converso muito com ele me dá muito feedback. A gente considera ele um amigo também. O cara que me deu a oportunidade de virar gestor, é o cara que, tanto que eu saí da unidade da rede que eu estou hoje por um tempo. Depois que você começa a crescer, eu virei supervisor, depois eu virei coordenador com as entregas dentro dessa rede, coordenador de uma unidade, Uhum. com as entregas e a rede crescendo, eu comecei a crescer junto sempre. Aí depois eu virei coordenador de 3 unidades ao mesmo tempo. E depois que eu virei coordenador das 3 unidades ao mesmo tempo, eu tive uma proposta para virar gerente operacional em um outro hospital. E eu saí, virei gerente operacional, foi um momento de muito aprendizado também, que antes eu virava, estava focado só em manutenção, fui aprender tudo que está abaixo de um gerente operacional, que é como você disse. Ali o cara tem vários setores ali, coisa que eu nunca nem imaginava como funcionava na vida. Uma visão holística, né? Sentei de novo, fui para dentro pesquisar, olhar como funcionava. E depois eu tive a oportunidade. Esse meu gestor me convidou a voltar como gerente de manutenção rede. E hoje eu tô no cargo que eu tô, voltei para cá dessa rede que eu tô, deve ter uns 7 meses. E tô muito satisfeito, cara. Sou muito feliz, gosto muito da elétrica até hoje. Tô muito feliz com o rumo que a minha vida tomou. E graças a muita gente, muito esforço, muita coisa, muito tempo, entre aspas, perdido, né? Muita coisa que eu deixei de vivenciar também com colega, tudo, com muita coisa, mas hoje você faz alguns sacrifícios lá atrás para que na frente você tenha algumas coisas que os outros não têm.
Hoje eu não tenho nenhum colega meu que seja gerente. Hoje eu não tenho nenhum colega meu que esteja, ao menos que eu me lembre agora, mas foram algumas entregas. E claro, também tem, Deus ajuda demais também a gente correr atrás. Muita sorte que eu dei na vida também, considero isso também. E graças a Deus, e também não posso parar, né? Eu sei que eu ainda tenho que aprender muita coisa. Que se eu chegar e ficar numa zona de conforto agora, pode ser que no mês que vem ou daqui a 3 meses eu seja demitido. O céu é o limite, cara. O céu é o limite. Então, tem que continuar ali. Eu sei que eu tenho que continuar melhorando sempre. Eu acho que é um conselho para todos, que todos continuem melhorando sempre. Não tem limite mesmo para chegar. Não acho que eu esteja hoje no meu melhor. Quero melhorar, quero ser um gerente melhor. E quem sabe, cara, um dia diretor, alguma coisa. Exatamente. Exato. Olha, Pode falar. Eu tava falando do. Só pra pegar um gancho no que ele disse aí, que a gente falou, a gente fez um podcast há um tempo atrás, falando do perfil, até que você falou, do cara ser especialista e do cara ser generalista, né? E quando você assume gestão de manutenção, quanto mais alto o nível de gestão que você está assumindo, a gente definiu que quanto mais generalista o cara for ser, ele precisa ser mais generalista para ele crescer mais Do que bem. Então, especialista. então você, por exemplo, que você falou que adora a área de elétrica, mas eu tenho certeza que você não é um especialista de elétrica. O cara tá lá na ponta, lá, Ele é conhece muito melhor mais de que eu. elétrica do que você, 100 entendeu? vezes mais, né? Exatamente. Só que você tem uma visão mais generalista, você conhece mais de um todo, tem uma visão um pouco mais macro da Sim. situação. E isso te torna um gestor melhor que possa dar suporte para aquele cara lá na ponta exercer o trabalho dele, né? Você concorda com essa visão do cara ser, quanto mais alto, mais generalista ele precisa ser? Ó, perfeito essa sua classificação. Eu ouvi também de um outro diretor uma vez falando com essa classificação, como que é a mudança de virada, por que que muita gente não dá certo quando faz essa virada. Quando você é técnico e você vira um supervisor, você passa a ter ali, você está na zona de conforto, você passou ali, você passa a ter praticamente 20% a mais de serviço administrativo. E você se torna referência técnica. Um supervisor tem que ser um cara que ele tem que conhecer mais. Ele impossivelmente, se ele não conhecer, ele não vai ser o supervisor, porque é o cara que vai ser buscado pela equipe para resolver algumas tarefas diferentes. Já é mais difícil quando você vira de supervisor para coordenador. Quando você vira de coordenador, você estava acostumado ali com 20% de gestão. Você passa a ter praticamente 60%. Você cresce ali cerca de 40%. Você sai totalmente da zona de conforto. Você tem que ficar agora 40% em área e 40% com sua equipe. Então, muita gente acaba desistindo, entra em parafuso. E para mim foi extremamente difícil, porque você sempre, quando a coisa aperta, eu sempre tendia a voltar para minha área de conforto, que é ir para o campo, é tentar resolver problema lá na ponta. Aí você deixa de confiar na sua equipe, você deixa de fazer coisas, você não delega, você começa a fazer coisas e não dá conta de fazer aquele 60% de gestão. Então, Eu cometi muito esse erro aí também. eu faço isso até Absurdo. hoje, eu me policio bastante. Esse cara que hoje é meu gestor, hoje, ele que sempre puxava minha orelha, me dava uns feedbacks que às vezes dói. Feedback não é nem sempre aquele negócio bonzinho, você precisa de gente também que te chame ali e te fale a verdade. Aí, tive muito feedback ruim, já tive muita queda, já tive muita coisa, já errei demais também, mas acertei um pouco. E esse pouco que a gente acerta também faz a diferença. E quando você muda de coordenador para gerente, eu entendo que já é um pouco mais suave. Porque você está em 60% de gestão, você passa a ter 80%. Uhum. Então você migrou 20% a mais. Não é fácil, é difícil pra caramba. Porque antes eu achava que o meu gerente ficava à toa quando eu era técnico. Você vê o cara sentado ali o dia inteiro. Eu achava que o cara tá me pondo para trabalhar, tá sugando meu sangue. Mas você tem que pensar que cada um tem sua atividade. Você não pode se amarrar nas atividades dos outros. Você tem que amarrar a sua entrega. Você tem que ter propósito na vida. Pô, cara, eu quero fazer as minhas entregas. Você não tem que ficar preocupando com a vida dos outros, você não tem que ficar preocupando se o gerente está trabalhando, se não está, se o coordenador, se o seu colega está trabalhando ou não está. Prenda-se às suas coisas. Tome a rédea da sua vida para você, a rédea do seu trabalho. Isso vale em casa, vale com mulher, com filho, cara. Que às vezes, e até minha mulher me puxa a orelha. Às vezes ela fala que eu sou mais centrado no trabalho do que em casa. Às vezes eu não dou atenção para eles como a atenção que eu dou no trabalho. É um ponto de melhoria, um feedback que ela me deu e que precisa ser ouvido e eu preciso tentar melhorar. Mas eu acho que com minha mulher é mais difícil que no trabalho, mas enfim. Tem isso também, tá? Tem isso também. Eu tava até brincando outro dia lá.
Eu falei com algum amigo meu, eu falei, cara, tem um armário lá em casa, lá, que tem 6 meses que minha esposa pede pra mim montar ele, cara. Ele tá lá debaixo do guarda-roupa Você lá. não delega e não Não monta. tem nada no meu trabalho que fica parado, assim, nada, é zero. Não existe isso no meu trabalho, né? E tem um negócio parado há 6 meses lá. Inclusive, amor, daqui a pouquinho eu vou montar, tá? Vai. Daqui uns 6 meses aí monta. Cara, mas é aquilo, né, cara? É o campo operacional, o campo tático e o campo estratégico. Esses porcentagens que você falou, show de bola, nunca tinha ouvido falar dessa questão. Mas quando você está no campo tático estratégico, né, mais estratégico ainda, como você é gerente, toda vez que você desce para operacional, isso é bom. Talvez você dá um gás na equipe, mas isso de forma pontual. Isso não pode virar sua rotina de trabalho, porque senão seu estratégico fica para trás e a sua equipe começa a se perder, né? E você estar no momento de gestão, você tem que pensar no futuro, você tem que ter uma visão ampla das coisas. É você quem vai correr atrás de uma melhoria para quem merece, é você quem tem que chegar ali e decidir se faz os cortes ou não, é você quem faz a diferença. E muitas das vezes as pessoas nem vê você fazendo essas coisas, porque chega muito na forma de um supervisor, que é quem dá a notícia na ponta. Sim. Então a pessoa acha que, pô, eu já tive esse pensamento, pô, meu supervisor é o cara, mas meu gerente é uma bosta, é um merda. Uhum. Mas, cara, o supervisor não tem esses resultados se não tiver um cara ali tentando conseguir as coisas para ele. Pode ser gerente, coordenador, até mesmo supervisor, depende da infraestrutura da empresa. É focar no que é seu, cara. Foca no que é seu, faça da melhor forma, tente fazer alguma entrega a mais, porque se você também não é que tenha que morrer de trabalhar, mas se você faz só aquele 100% na sua função, você vai ser aquela função o resto da vida. Agora, se você faz um pouco a mais e mostra que pode pegar esse um pouco a mais, cara, isso vai vir para você. O que é seu ninguém vai tomar e Deus sabe as coisas, É isso te aí. entrega as coisas na hora certa. É esforço. Não tem nada diferente que não seja esforço. É isso aí. O 100% vai te manter onde você tá, o 80% vai te fazer ser desligado em algum momento e o 120 vai te fazer crescer, né? Exato. Eu queria pegar dois cortes naquilo que você falou para mim entrar um pouco mais no detalhe dele, tá? Quando você fala, por exemplo, que quando você era técnico e achava que o seu gerente ele não trabalhava, eu tive uma conversa semana passada com uma equipe sobre isso, tá? Porque eu falei até com eles o seguinte, olha como é que é uma estrutura da empresa da onde eu trabalho lá no varejo, tá? Existem estruturas diferentes, eu também já trabalhei em outras empresas de varejo eram diferentes, mas basicamente é o seguinte, você tem um cara da manutenção, um central, um gerente de manutenção, um diretor de manutenção, abaixo dele tem coordenadores, como a empresa de varejo está espalhada pelo Brasil inteiro. Sim. Então tem regiões que ó, esse coordenador cuida dessa região, esse coordenador cuida daquela outra região. Tem coordenadores, é o cargo que eu estou hoje. Abaixo desses coordenadores tem geralmente analistas de manutenção. Aí depende de empresa. Se for equipe própria, tem supervisor, tem técnicos, tem eletricistas e mecânicos, artífices também. Agora, se for no caso onde que eu estou hoje, já essa parte de supervisor, de técnicos, são empresas terceirizadas. É gestão de contrato que você faz. Então você tem Sim. uma equipe de analista e tem empresas terceirizadas. Aí os caras, o meu time, começou a reclamar. Pô, mas por que eu mando e-mail pro cara cobrando uma coisa e daqui sei lá, 2 semanas tem que mandar o mesmo e-mail pro cara cobrando a mesma. Por que ele já não executa? Ele só tem poucas lojas para poder olhar. Eu olho uma região inteira, o cara só olha aquela regiãozinha lá, por que ele não faz? Aí eu falei com ele, cara, se todo mundo fizesse o que precisaria ser feito na área de manutenção, só tinha técnicos de manutenção, só tinha a base que realmente faz aquilo ali acontecer. Sim. Só que como a base precisa de suporte, ela não faz tudo 100% que precisa ser feito, você tem que ter um cara falando, gerenciando ela, supervisionando ela, aquela base para que aquilo seja feito. Mas como esse cara também ele é falho, ele não vai fazer tudo que ele tem que fazer, tem que ter um outro cara gerindo ele. E esse cara também falha, tem que ter outro cara. Então a estrutura de hierarquia que existe dentro das empresas é porque parte do pressuposto é que somos seres humanos e nós falhamos, não somos perfeitos. E isso vai acontecer. Então, quando a gente olha, por exemplo, que um cara faz muita coisa e o cara lá de cima ele não faz nada, é porque você não entende isso. Então, esse cara que existe, muitas das vezes, para garantir que toda essa estrutura aqui, toda essa engrenagem rode, entendeu? Sem esse cara aqui, essa engrenagem não rodaria, ela pararia em algum momento, as coisas não fluiriam, né? Sim. Porque se todo mundo fizesse o que tinha que ser feito, só a base era o suficiente ali para as coisas acontecerem, né?
Exato. Eu já tive muito problema com isso, cara, que a gente conseguiu mitigar foi implantar. Nós começamos a gente até fala que é uma gestão mais transparente. Comecei a trazer no início ali, quando eu era supervisor, coordenador, tudo aquilo que eu era cobrado, eu levava e comecei a criar reuniões com a minha equipe. E comecei a mostrar, cara. Comecei a mostrar os indicadores, ensinei indicadores para a equipe, ensinei por que que eu era cobrado, ensinei por que que a gente tem que, o que que a gente tinha que fazer para poder ter uma equipe forte e manter o emprego de todo mundo, bem claro mesmo. E mostrei, cara. Hoje a gente faz isso nas unidades, a gente tem um mês, tem uma vez no mês, uma das reuniões é tirada para mostrar se os resultados que a gente leva para cima ali, para alta direção, se eles estão legais ou não. A gente mostra o que está errado e a gente deixa transparente isso para a equipe. Porque senão acham que os caras vão pensar de mim o que eu pensava antes. Então eu preciso mostrar isso, a gente explica os trabalhos lá nos níveis, a gente junta a engenharia inteira, a gente explica, tem essa rotina de explicar as atividades de um de outro, porque sempre tem aquele que acha que está trabalhando um pouco a mais. Às vezes tem, aí cabe a gestão ver o que está acontecendo E ali, equilibrar ali. e equilibrar aquilo, porque realmente tem gente que não quer trabalhar. E sim. E tem gente que está ali entregando até 180%. Isso é nítido em todo lugar. E é claro, a boa e velha comunicação, né? Sim. Trouxemos isso em outros podcasts também. A comunicação, cara, é a chave principal de uma boa gestão. Tem coisa acontecendo aqui em cima, tem coisa acontecendo aqui embaixo. Então, como essa comunicação ela desce de cima para baixo e também tem um canal, muitas das vezes, de baixo para cima, as coisas fluem de uma maneira melhor. Muito Você tem melhor. uma equipe mais engajada, você tem uma equipe muitas das vezes de alta performance ali, porque está todo mundo em prol do mesmo objetivo, e você evita esses tipos de questionamento. E começa bem pequenininho com uma fagulhinha, daqui a pouquinho tá todo mundo ali desgostoso do trabalho, você vai entender, é porque você não tá comunicando as coisas que estão acontecendo dentro daquela área. Os caras perdem o propósito do que eles estão fazendo na área de manutenção. Se você for comparar também antigamente no setor produtivo, antes funcionava da seguinte forma: a pessoa produz vou colocar o setor de automotivo. A pessoa monta uma roda ali sempre, fica sempre fazendo a mesma atividade e não tem que preocupar com meta, com como que a empresa funciona. Hoje em dia não, isso mudou. Hoje a pessoa que monta a roda, ela monta uma outra parte do equipamento do carro, ela é responsável por outras atividades da empresa. Então é interessante essa questão de trazer o conceito da empresa, a filosofia, para que todos realmente entendam como que funciona a missão da empresa. Sim. Ô Everton, para a gente entrar na última parte aqui agora da entrevista, eu queria que você deixasse claro para o time aqui qual que é o nível de responsabilidade que existe nas suas costas hoje. Nas suas costas, nas costas do seu gerente, nas costas dos seus parceiros, dos seus pares ali. Hoje, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu acho, aí você vai falar se realmente acontece. Hoje, se vocês falharem, ou seja, a área de manutenção do hospital falharem, pessoas podem perder a vida por conta disso? A engenharia, eu falo até toda vez que eu tenho reuniões com a minha equipe, eu falo que a engenharia é o coração do hospital, porque a gente faz o que ninguém vê. A gente faz com que a energia, a luz esteja acesa, você tem energia. Se as réguas e os pacientes estão entubados ou fazendo alguma coisa ali com gás medicinal, ninguém vê de onde esse gás vem. E a gente tem a água saindo na torneira, não sabe o tratamento que tem nessa água, não sabe tudo que é feito. Hoje, se a engenharia para, o hospital fecha. E até mesmo uma pessoa que desentope um vaso, um oficial. Se ele não limpa, se ele não dá condição naquele banheiro, o leito é interditado. Uma pessoa deixa de ser internada e deixa de ser assistida. Uma pessoa pode deixar até vir a ficar parado, igual a gente vê algumas vezes em hospitais, ficar numa cama, numa maca no meio de um corredor, porque o cara não desentupiu um vaso. A pessoa pode ir a óbito ali porque ele não está sendo bem assistido. A gente já chega na parte de engenharia clínica. Se é como se fosse você pegando os dados de uma máquina. Se os equipamentos não estão bem calibrados, não está ok, se a engenharia não fez o serviço, o médico vai te dar um remédio errado, embasado em alguns dados vitais seu que está errado. Ele pode te matar com uma sobredose ou então uma subdose de um remédio. A parte de sistema crítico. Se você está com um equipamento, se você um paciente está tendo um tratamento ali, os equipamentos param por falta de elétrica, um gerador, uma cirurgia, um gerador não está bem com a preventiva em dia, não está tendo teste, você fica sem energia no hospital.
ao tanto de coisa. O hospital, nenhum hospital vai comprar contingência para um hospital inteiro de equipamento. Você pode levar a óbito várias pessoas dentro do hospital com uma falha. E são falhas que se você errar não tem volta, não é igual na indústria. Ah, eu errei, falei naquele equipamento, beleza. Perdeu produção, vamos Deixou. compensar. Sim, seria isso mesmo, cara. E o peso é isso, porque se na indústria você deixa, eu trabalhei em cimenteira, você deixou de produzir 100 toneladas de cimento. No hospital, você vai matar a vida, é importante, cara. Não interessa se você morreu 100 ou se morreu um. Esse um tem família. Esse um, ele tem alguém que esperava ele em casa. Ele tem alguém que esperava que ele voltasse. Ele tem gente para cuidar. Toda vida é importante. Então, pode ser que seja a vida de um pai, de uma mãe, de um irmão. Então, a gente tenta ter esse lado empático dentro do hospital, porque, na verdade, toda vida e todo cliente importa. E todo tratamento também. A gente está sendo bem fixo ali na morte, mas impacta também no tratamento, cara. Você está fazendo um tratamento ali de anos ali para uma melhora sua de um familiar. Às vezes, por uma falta de algum insumo do hospital, de energia elétrica ou um gás, seu tratamento é travado ali, você pode ter uma piora de alguma coisa. Olha o transtorno que isso pode causar para sua vida. Olha, você pode deixar de ter um movimento, você pode deixar de ter uma cognição, alguma coisa, por uma falta da manutenção. Então eu vejo que é aquilo que eu falei já no início, todo cargo é importante, todo serviço é bem feito. E não só manutenção, uma higienização que todo mundo menospreza, se uma pessoa não faz uma higienização de um leito de cirurgia, não faz uma higienização correta, a pessoa tem técnica, tem tudo para fazer, até saindo um pouco da manutenção, você pode obter uma infecção, cara. Você pode sair de dentro de um bloco cirúrgico de onde você estava ali, ó, de área, uma área que era para você melhorar, você sai com uma infecção, você pode ir a óbito até no mesmo dia ou em 2, 3 dias. Então, todo serviço é válido, cara. A gente tem que respeitar não só a manutenção, mas também todos os outros cargos que estão inerentes ali, que estão envolvidos com a gente. Perfeito, Everton. Cara, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, talvez a gente puxe isso em outra oportunidade, mas no período de pandemia, provavelmente foi um momento bem desafiador na sua carreira. Demais. Então, obrigado pelo trabalho que você tem prestado à sociedade. Acho que o recado fica para vocês aí. Existe manutenção fora desse campo só de siderurgia e mineração. Não acha que por sair desse ramo vai ser mais fácil. A responsabilidade fica cada vez, dependendo da situação, mais alta. Olha que eu não consigo enxergar um senso de propósito maior do que isso que você falou, né, cara? Se o cara não desentupiu um vaso, você pode deixar de atender um paciente. Poxa vida, eu nunca tinha refletido sobre isso, né? Então, olha para você ver o impacto que o time de manutenção tem na vida das pessoas ali no dia a dia. Obrigado pelo seu trabalho, de um cara que há poucos anos atrás não tinha, sobrava R$ 50 por mês para a família, não para ele, é para a família, para ele, para a esposa, para o filho, e hoje aí está como um dos cargos mais altos aí dentro de uma rede super respeitada aqui de hospitalar. Parabéns pelo seu trabalho, eu tenho certeza que o céu é limite para você, tá bom? Zé, você quer deixar algum recado final? O Everton dar as considerações finais dele? Cara, só falar que tudo que foi dito hoje, eu tenho certeza que foi muito agregador para todo mundo aí que está ouvindo. E falar, velho, para as pessoas realmente pegarem todo o conteúdo que foi dito aqui hoje e praticar, velho. Tenho certeza que, igual você disse, o céu é o limite para todos nós. É isso aí. Não seja igual o Edson aprendendo a jogar sinuca. Não fique só na teoria. Vá para a prática também, comece a exercitar, porque é isso que vai te diferenciar do restante das pessoas, tá? 1000 pessoas vão ver esse vídeo, 10 pessoas vão praticar e só uma pessoa que vai manter aquela constância ali até alcançar o resultado. Seja só uma pessoa, tá bom? O Everton, quer deixar algum recado final aqui para a turma? Uma frase que você tenha, que sempre te guiou? Algum gestor que você pegou como exemplo e o pegou como negativo? Você quer deixar algum recado geral para a turma aqui nesse podcast, cara? Pessoal, eu agradeço pelo convite e espero que tenha ajudado alguém, mesmo que seja, como você falou mesmo que seja uma pessoa, que isso possa ajudar no crescimento, possa ajudar no desenvolvimento dessa pessoa e que acho que é algo que tem que ser feito até por todos nós. Abram os olhos para poder ver as oportunidades que passam, porque às vezes passa uma coisa ali do seu lado, o momento de você mostrar um serviço, o momento de você fazer uma coisa, você menospreza aquele momento e deixa passar. O cavalo costuma passar arriado uma vez só, né? Mas só que na vida não é assim, ele passa várias vezes, cara. Ele passa durante o dia, ele passa
durante o trabalho, em casa. Então, eu peço que abra os olhos. Abra os olhos para as oportunidades que tem aí para vocês em cada momento e tentem agarrar o máximo de oportunidades que forem possíveis para vocês. É isso aí. Ô Everton, posso sair um pouco do script aqui, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta bem rapidinho aqui, que você é a primeira pessoa que eu vou fazer aqui nesse primeiro convidado que eu vou fazer essa pergunta, e eu acho que eu vou começar a fazer ela para os próximos também. Eu queria ouvir uma resposta sincera sua. Se você tivesse esse conteúdo que nós estamos fazendo aqui agora, do chão à gestão, lá atrás, como você era um técnico de manutenção, que estava buscando ali um cargo de gestão, estava buscando sair da zona de conforto. Se tivesse esse conteúdo aqui para te dar um norte, te guiar, trazer pessoas trazendo o conteúdo de vida dele, você acha que seria agregador, te ajudaria de alguma forma lá atrás? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que sem sombra de dúvidas isso agrega em muito, porque você ter algo para te direcionar é o que faz diferença na vida de todos. Porque gente para te derrubar e criticar você vai ter a vida inteira, mas gente para te dar algumas palavras, igual eu vi já alguns vídeos de vocês, algumas palavras de conselho, algum direcionamento de vida, algum direcionamento de carreira, isso é muito difícil de achar. Então isso com certeza teria me ajudado bastante quando eu comecei a minha carreira lá atrás. Perfeito, obrigado pelo feedback e seguimos juntos nesse propósito. No próximo episódio nós temos aí a estreia do nosso patrocinador Márcia para 2020, viu? Então, até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. E abraço! Abraço.